Você confiaria na sua ex-companheira para ser a melhor amiga do seu marido? Eu confiei, eu deixei ela entrar na minha casa, cozinhar nossa comida, me consolar quando eu perdi o meu primeiro filho. Só que o que eu não sabia é que enquanto eu estava chorando no outro quarto, eles já estavam de relacionamento há 11 meses. E eu peguei os dois da pior forma possível. E a verdade, ela é mais suja do que vocês podem imaginar. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu também estou bem. Quero convidar você que não é inscrito no Fim de Casamento, se inscreva, faça parte dessa grande família, venha aprender aqui junto conosco sobre identificar relacionamentos abusivos, narcisistas, manipuladores, sinais, que sinais são esses? Então, venha aqui que através dos relatos você vai conseguir aprender a identificar, tirar a venda dos olhos e, né, às vezes, até tomar uma decisão que você tem infeliz no relacionamento, mas não sabe o que fazer, não sabe se você realmente está vivendo isso ou não. Então, aqui no Fim de Casamento você consegue identificar os sinais, tá bom? Para você que já é inscrito, muito obrigado pela caminhada, muito obrigado pela interação de vocês. Peço que vocês continuem comentando. Vocês são o nosso combustível, a nossa maior ferramenta para que o Fim de Casamento ele cresça cada vez mais e continue ajudando mais e mais pessoas. Então, eu confio em vocês para que continuem interagindo nos vídeos. Ah, outra coisa, para você que não é inscrito, coloque aí nos comentários de onde você está me ouvindo, tá? Para que eu possa recepcionar vocês. Sempre que eu posso, eu estou respondendo os comentários. Eu gosto muito de ter essa aproximação. Agora nós temos as lives, né? Pelo menos 3 vezes na semana, para que a gente tenha essa aproximação a mais, para que vocês me conheçam mais, para que eu consiga responder vocês ali no ao vivo. Se não for no ao vivo, será no gravado. Então, eu convido a você, né, a fazer parte aqui dessa grande família. Okay? Então, gente, bora lá para o relato de hoje. O relato de hoje é de uma menina, elas são lésbicas, no caso ela é bissexual, né? Porque ela se casou com um homem, mas ela teve relacionamento com a melhor amiga dela. E é um relacionamento bem duradouro, tá? Então, é uma coisa que a gente não esperava, que pegou até mesmo a própria protagonista de surpresa. Mas vamos lá entender o que aconteceu aqui. Eu quero muito colocar, que vocês coloquem nos comentários, tá? Nada de preconceito, nada em relação à opção sexual de ninguém, em relação ao que aconteceu com ela, tá bom? Bora lá pro relato de hoje? A minha infância terminou aos 15 anos. Em casa, o cenário era sempre o mesmo. Meu pai jogado no sofá bêbado de tanta cachaça e a minha mãe sumida por dias atrás de drogas. Quando ela voltava, era para revirar a casa atrás de algo para vender. Não tinha comida, não tinha paz e muitas vezes não tinha nem eletricidade, porque o dinheiro da conta de luz ou da conta de água tinha usado para o vício deles. Tinha sido usado para o vício deles. E eu vivia escondendo um pouco o que eu conseguia ganhar, fazendo bicos, para que não ficássemos sem dinheiro. No dia em que eu decidi fugir, eu não planejei muito. Eu peguei apenas uma mochila velha que eu tinha, coloquei 2 calças e algumas camisetas e eu saí pela janela enquanto eles estavam discutindo por conta de um resto de bebida. Mais uma família completamente desestruturada aqui, tá? E eu não tinha para onde ir, mas, sabe, eu não queria continuar naquele inferno, então eu decidi fugir. Então eu bati na porta da única pessoa que eu considerava amiga, a Letícia. E era bem um pouco tarde da noite, a família dela era completamente o oposto da minha, eles eram estruturados. Os pais dela, por serem pessoas extremamente religiosas, me acolheram por caridade. Eles me colocaram para dividir o quarto com a Letícia. No começo, eu era apenas uma menina coitada, que precisava de ajuda, mas a convivência mudou tudo. Nós dormimos na mesma cama e eu confiava muito nela, até que a nossa amizade virou outra coisa. A Letícia foi a primeira pessoa que me olhou com carinho, que cuidou de mim, que me levava ao médico. E eu chorava, né, as minhas mágoas em relação à minha família com ela. E o envolvimento foi inevitável. Anne, eu nunca tive aproximação com pessoas do mesmo sexo, ela foi a minha primeira namorada e tudo. E nós começamos a namorar escondido. E tínhamos relação, outras coisas, e os pais dela dormiam no quarto ao lado. E a gente viveu esse segredo por quase um ano. E eu trabalhava como jovem aprendiz numa loja de calçados e ela num supermercado.
e todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente guardava, porque no fundo eu sabia que aquela paz na casa dos pais dela era temporário, porque por eles serem extremamente religiosos, eles não aceitariam a nossa opção sexual. E eu estava certa. Era uma tarde de domingo, a mãe dela entrou no quarto sem bater e nos pegou no flagra. E o choque foi imediato. Não teve nenhuma conversa, não teve uma explicação. Eles não quiseram saber. Para aquela família religiosa, eu era um demônio e eu tinha corrompido a filha deles. Então nós fomos as duas expulsas na mesma hora. Eu lembro da mãe dela jogando as minhas roupas no meio da rua e gritando que ela nunca mais queria ver a nossa cara. E aos 16 anos, estávamos sozinhas no mundo. Com o pouco que nós tínhamos guardado, nós alugamos um quartinho pequeno, que tinha um banheiro que mal funcionava, mas dava para viver. Nós não tínhamos móveis, nós dormíamos num colchão inflável, que furava praticamente todas as noites. Mas nós estávamos juntas, nós estávamos felizes. E Anne, nós trabalhávamos feito loucas. Eu dobrava turnos na loja e ela fazia hora extra no mercado. E a gente comia pão com ovo praticamente todos os dias para conseguir pagar o aluguel e as contas. Mas era a nossa vida e eu amava aquela vida. A Letícia foi meu primeiro tudo. Meu primeiro relacionamento, a minha primeira parceira de vida e a pessoa que me ensinou que eu não precisava ser igual aos meus pais. Então, ao todo, nós ficamos juntas por quase 6 anos. Passamos por muita coisa, falta de dinheiro, doença, de mudança de emprego e a construção de um lar de verdade. Então, nós saímos de um quartinho e fomos para um apartamento muito melhor. Eu sentia que nós éramos juntas uma rocha, inquebráveis. Eu era fiel a ela, muito dedicada, e eu nunca tinha escondido nada dela. Então, eu achava que o fato de termos sido expulsas da casa da mãe dela juntas, nós criaríamos um laço eterno. Então, com o passar dos anos, a rotina, como qualquer outro relacionamento, ela foi esfriando. A Letícia começou a ficar mais irritada, reclamava de tudo, e o carinho foi dando lugar a uma convivência de só amizade. Éramos duas amigas dentro de uma casa. E foi nessa fase de fragilidade, onde eu não sentia mais aquela mesma paixão por ela, que o Marcelo apareceu no meu trabalho. Gente, só um adendo aqui, mas outro Marcelo, eu sempre estou colocando uns nomes repetidos, porque ela não quer identificar a pessoa. Então, ou é Marcelo, ou é Letícia, ou é Sara, tá? Mas não quer dizer que seja o nome da depoente. Tipo, o Alecrim Dourado, sabe? Ou com a Maria Gasolina, tipo isso. Tá? Só nomes fictícios. Então, o Marcelo apareceu no meu trabalho. E ele era o oposto da Letícia, um homem decidido, protetor, e me fazia sentir algo que a Letícia não me fazia mais. Eu sentia carinho por ele. Ele me fazia carinho, me dava muita atenção. E o Marcelo ele entrou na minha rotina de um jeito rápido. Não teve aquele negócio todo de paquera nem nada, não. Foi uma coisa rápida. E ele não veio aquele negócio assim de destruir um relacionamento, porque eu e a minha amiga, a minha esposa, no caso, não tínhamos mais um relacionamento. Então ele trabalhava como representante comercial e ele começou a frequentar a loja de calçados onde eu trabalhava, foi como eu conheci ele. Diferente dos outros caras que chegavam já jogando cantada em cima de mim, ele tinha uma postura completamente diferente. Ele é um homem mais velho, bem resolvido, e ele era um homem que me passava segurança. Então acabou que eu me aproximei dele admirando ele. E naquele momento a minha relação, né, com a Letícia, já durava aqui mais de 6 anos, já não tinha mais a mesma coisa. Então o que antes era uma paixão e cumplicidade, virou só amizade. E a gente conversava sobre só conta de luz, sobre cansaço, sobre trabalho, e não tínhamos mais relações sexuais, e tudo era hábito, não tinha mais desejo. E com o Marcelo, eu fui me aproximando dele, eu voltei a me sentir desejada novamente. Algo que eu não percebia que eu tinha perdido, né, pela minha atual companheira. Então eu passei semanas tentando sufocar o que eu estava sentindo por ele, lembrando que eu é que me aproximei dele, eu que me apaixonei por ele primeiro, mas na vista dele ele só me tratava com carinho, com cuidado, e eu admirava muito aquilo nele.
Então nós não tínhamos nada. E uma vez eu cheguei até a conversar com a Letícia se ela estava bem em relação ao nosso relacionamento. E ela falou que normal, sabe? Que ela tinha um grande carinho por mim, mas nunca me falou de amor. Então, conversamos sobre isso e ficou tudo bem, né? Então, eu não tinha por que me interessar por um outro homem, sabe? Então, na cabeça dela, né? Mas depois eu percebi que se a gente não tá feliz no relacionamento, a gente pode partir para outra, né? Sem magoar uma outra pessoa. Então, Anne, nós tivemos um começo muito difícil, né? Ela tinha rompido com os pais dela, que eram religiosos, e ela ficou do meu lado no pior momento da minha vida. Então, eu sempre pensava, né? Como é que eu vou poder me interessar por um homem depois de tudo que ela enfrentou por mim? Então, por isso eu fui aos poucos conversando com ela em relação ao nosso término definitivo. Então, eu sentia por ela mais gratidão do que amor. Então, eu comecei a olhar para todo o nosso relacionamento e via que nós estávamos vivendo uma mentira. Então, eu comecei a me aproximar mais do Marcelo, mas antes de a aproximação definitiva, eu falei para ele que eu estava em um relacionamento com uma mulher, que se nós fôssemos ter algo, eu precisava finalizar meu relacionamento com ela, e ele, não, tudo bem, não quero estragar o relacionamento de ninguém, né? Quando você estiver disponível e você sentir que deve conversar comigo, eu estarei aqui te esperando. Beleza, então eu decidi não ser uma traidora. Eu conhecia o peso de uma mentira, porque eu vivi isso na minha infância dos meus pais e eu não queria a mesma coisa para mim. Então, teve um dia que eu decidi colocar um ponto final no meu relacionamento com ela. E eu chamei ela para conversar e eu fui direta. Falei da nossa realidade, eu falei da cumplicidade que eu tinha com ela. E eu olhei para a Letícia e eu disse: olha, eu estou me apaixonando por uma outra pessoa. O nome dele é Marcelo. E eu respeito muito a nossa história, eu respeito muito você, nós não tivemos nada, então eu não te traí. Eu fui séria com ela e fui bem clara. E na hora eu vi o rosto dela se transformar. A calma deu um lugar a uma fúria, ela ficou enfurecida. Só que ela não chorou, sabe? Ela não explodiu, mas ela mudou. Ela me chamou de ingrata, disse que eu estava jogando no lixo 6 anos de sacrifício dela e que eu era nojenta por trocar o que a gente tinha por um homem que eu mal conhecia. E ela gritou que eu já devia estar com ele há meses, que eu era uma falsa e que ela tinha perdido a família dela por causa de uma vaca como eu. E eu aguentei o tranco, sabe? Eu sabia que ela tinha o direito de estar com raiva, mas eu bati o pé na minha verdade, porque eu não tinha traído ela. Não traí, eu fui sincera com ela e fui sincera com o Marcelo. Então eu estava terminando com ela justamente para que eu começasse um novo relacionamento. Então eu fui justa com ela, falei, olha, eu não te traí, então a minha consciência está tranquila, e eu não quero, de forma nenhuma, empurrar o nosso relacionamento com barriga por pena, porque você não merece isso, e eu também não. Então a conversa terminou com ela batendo a porta do nosso quarto com força, ela não queria mais que eu dormisse na cama com ela, e ela ficou muito chateada, mas por conta mais de apego, né? Apego. Ela achava que eu ia virar as costas para ela, que eu ia começar a tratar ela mal, mas não era isso. Então, acabou que a nossa noite acabou ali mesmo. Então, com nossa situação financeira aqui estava um pouquinho apertada, não tinha como uma de nós sair do apartamento imediatamente. E o acordo foi brutal para o psicológico de qualquer um. Nós aceitamos continuar morando juntas, mas em quartos separados, porque o apartamento ele tinha 2 quartos. E enquanto o outro quarto não ficava preparado por mim, comprar uma cama, colocar um guarda-roupa, eu dormia no sofá e ela ficava no nosso quarto. Então, as primeiras semanas foram um teste de sobrevivência, eu digo para vocês. Porque a Letícia, ela não falava direito comigo, quando ela via que eu estava dormindo, descansando por causa do trabalho, ela estava de folga, ela ficava batendo panela, ficava chorando alto para que eu ouvisse. Então, foi um momento muito triste, assim, em relação a esse término, porque eu via que ela estava querendo minha atenção, via que ela estava sofrendo, mas, mas eu não podia, né, continuar com ela daquela forma. Então, depois de
que teve esse momento de sofrimento, ela começou a me desprezar dentro de casa também. E aí eu me senti o pior ser humano da Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu estava em êxtase, porque pouco tempo do que nós tivemos essa conversa, que eu coloquei um ponto definitivo no nosso relacionamento, eu aceitei sair com o Marcelo. E o primeiro encontro oficial foi como tirar um peso das minhas costas de 1.000 quilos. E eu não precisava me esconder. Então eu comecei a namorar com ele semanas depois, e eu era a pessoa mais feliz do mundo. Mas quando eu voltava para o apartamento, era aquele funeral. Então o Marcelo, ele sempre foi um homem muito atencioso, ele sempre foi um homem muito protetor, e para não causar confusão e nenhum atrito, a gente passava a maioria do tempo conversando, mas ele evitava ligar para mim quando eu estava em casa, até para que ela não tivesse ciúmes, essas coisas. O que eu não notei, e que hoje eu percebo, que foi meu maior erro, foi a mudança brusca no comportamento da Letícia, depois que nós nos separamos, depois que eu assumi o relacionamento com o Marcelo. Porque a raiva explosiva que ela tinha, a indiferença dela, deu lugar a uma curiosidade fria. Ela começou a me perguntar detalhes sobre o meu relacionamento com o Marcelo, o que ele fazia, como ele me tratava, se ele realmente era um homem que eu achava que ele era. E na minha ingenuidade, de que eu queria paz, eu queria continuar a minha amizade com ela, eu achei que ela estava tentando superar. Eu achei que ela queria apenas saber quem a irmã, que agora nós éramos irmãs, a irmã dela estava se envolvendo agora. E eu falava bem dele, contava as coisas legais que ele fazia, sem saber que eu estava entregando de bandeja armas, né, para que ela fosse me destruir depois. E eu contava que ele era protetor, que ele me ouvia, que ele era tudo para mim, que eu, sabe, ele era uma pessoa que me fazia muito feliz. E ela sempre gostava de me ouvir, sempre ficava com um sorrisinho no canto da boca. E eu confundi tudo isso com aceitação. E eu mal podia esperar, Anne, para me mudar de vez, para começar a minha vida com ele. E eu conversei isso com ela também. Eu conversei, falei para ela da minha vontade de querer constituir família com ele, de morar com ele, mas só depois que a vida financeira dela já tivesse mais estabilizada, porque nós estávamos terminando de pagar algumas contas, então ficou meio que o aperto financeiro ali. Ela, tudo bem, né? A hora que nós terminamos de pagar essas contas, você pode seguir a sua vida, nós vamos continuar sendo amigas, eu tenho um grande amor por você, admiração, e eu quero a tua felicidade. Beleza, ok. Depois de um ano que finalmente tudo se ajeitou, o Marcelo me chamou para morar com ele. Eu confesso que para mim foi um alívio, porque eu estava exausta, exausta de, sabe, ficar pisando meio que em ovos com a Letícia. Então, eu me mudei para o apartamento dele, que era bem maior, mais arejado, e ficava num bairro bem melhor também. E no dia da mudança, ele foi lá no apartamento buscar as minhas coisas, porque até o momento ele evitava de ir no apartamento para evitar maiores atritos, para não ter, né, nenhuma desavença entre nós duas. E eu achei nesse dia que ela viu o Marcelo levando as minhas coisas, que ela ia fazer um escândalo, ou se trancar no quarto, ou desprezar ele, mas não, ela fez o oposto. Ela estava calma, até demais. Ela ajudou a fechar as caixas, fez todo aquele processo da mudança junto com ele, ofereceu até um copo d'água para ele beber. E beleza, eu achei aquela maturidade incrível. Eu até cheguei a pensar, pronto, ela finalmente aceitou que a nossa história como casal acabou e agora nós vamos manter sim um vínculo de irmãs. Lembrando que, né, mais de um ano depois do fim do relacionamento delas. E a gente se abraçou e eu prometi que eu não ia sumir, afinal eram 6 anos de história. E ela tinha sido a minha família quando eu não tinha ninguém. E eu me sentia em dívida com ela. E ver que ela não estava mais com ódio de mim me tirou um peso enorme das costas também. E nos primeiros meses, morando junto com o Marcelo, a vida era um sonho. Eu acordava cedo, fazia café para ele, a gente planejava o nosso futuro. Pela primeira vez em muito e muito tempo da minha vida, eu não me sentia em perigo. O Marcelo era um homem que cumpria com o que ele prometia, ele pagava as contas, me levava para jantar e falava em casar no papel.
E eu morria de medo quando ele falava sobre isso. Mas eu lembrava do caos da casa dos meus pais e do sufoco que eu passei com a Letícia e eu reconsiderava a ideia que, não, casar é uma boa ideia sim, vai ser muito bom para nós dois. Mas a Letícia, ela nunca saiu de cena totalmente. No começo, ela mandava mensagem uma vez por semana perguntando como eu estava. Depois, ela começou a ligar. Um dia, ela disse que estava se sentindo muito sozinha no nosso antigo apartamento e ela perguntou se ela podia passar lá na casa do Marcelo para a gente tomar um café. Eu fiquei meio receosa, eu perguntei do Marcelo se ele se importava, se ela fosse lá, mas ele, com toda a sua bondade, disse que não, sem problema nenhum, ela é tua melhor amiga, Sara, ela faz parte da tua história, então se ela está bem com o nosso namoro, não tem problema, ela pode vir aqui, ela pode frequentar a nossa casa normalmente. E eu também achei ele um homem mais evoluído do mundo, muito maduro, e ok, ele deu o start, deu o ok dele, e a Letícia foi no outro dia, levou um bolo, nós tomamos um café e foi uma tarde muito tranquila. Ela observou toda a casa, elogiou e disse que elogiou o Marcelo também, disse que ficava muito feliz por me ver bem, bem infeliz. E a partir daí, as visitas dela aconteciam quase todos os dias. Ela começou a aparecer dia sim, dia não. Às vezes ela chegava do trabalho e ela passava lá só para dar um oi. E eu trabalhava o dia todo e muitas vezes quando eu chegava, ela já estava em casa, lá com o Marcelo. E ele me dizia que ela tinha passado para me ver, mas como eu ainda não tinha chegado, ele tinha convidado ela para entrar. E eu achava tudo normal, tranquilo. E eu via a Letícia ajudando ele a escolher vinho, opinando sobre a cor da parede do quarto, cor da parede da sala, coisa do cotidiano. Ania, eu era tão ingênua que eu chegava até a agradecer por ela ser presente na nossa vida. Eu achava que ela estava cuidando de mim, me ajudando a cuidar dele, quando na verdade, ó, ela só estava, ó, mapeando tudo, mapeando tudo. E a Letícia começou a ser a pessoa que resolvia as coisas para a gente também. Se o Marcelo precisava de algo do mercado, e eu estava ocupado, ela se oferecia para ir lá e fazer o nosso mercado, fazer a nossa feira. Se a gente ia fazer um churrasco, ela era sempre a primeira a chegar para ajudar nos preparativos. Ela sabia exatamente do que eu gostava, mas também começou a aprender do que o Marcelo gostava. E ela sabia que ele preferia uma carne mal passada, que ele odiava cebola, que ele odiava salada, que ele gostava de ouvir música antiga, essas coisas, detalhes, sabe, sobre a pessoa. E, e o Marcelo, que antes era meio seco com ela, porque ele respeitava, mas era tipo ela lá e eu aqui. Ele começou a vir com umas brincadeiras pro lado dela também. Começou a dar apelidos, a tratar ela como se ela fosse uma irmã, amiga, melhor amiga da família. E Anne, sabe, sem aumentar as coisas, eu me sentia segura com aquilo. Eu tinha o homem que eu amava e a minha melhor amiga do meu lado. O que mais eu ia querer da vida? Eu não via maldade. Então, para mim, a Letícia era aquela menina que passou o perrengue comigo e eu jurava que ela nunca me faria nenhum mal. E o Marcelo, ele foi o primeiro homem que eu amei, então eu estava no topo do mundo, eu estava em êxtase. E então teve uma noite em que a gente saiu para jantar, nós três. E o garçom achou que a Letícia era irmã do Marcelo. E a gente começou a rir daquilo. Ela olhou para ele, deu aquele sorrisinho meio de canto de boca e disse: a gente se entende muito bem mesmo, né, Marcelo? Ah, mano. E eu achei aquela frase fofa. Eu não percebia que naquela mesa de restaurante eu já estava era sobrando. Eu vi os dois trocando olhares de brincadeira, implicando um com o outro por conta de política ou até mesmo futebol. Eu achava que só era intimidade entre amigas. O meu erro foi acreditar que a gratidão dela era maior que o ego dela. Eu contava para a Letícia praticamente tudo sobre o meu relacionamento. Falava quando o Marcelo estava estressado, falava das nossas brigas bobas e até como era a nossa vida íntima. Eu falava tudo para aquela mulher. Eu dava para ela todas as ferramentas e eu dizia: ai, amigo, o Marcelo está reclamando que eu trabalho demais e eu não tenho tempo para ele. E no dia seguinte a Letícia aparecia lá em casa com o jantar pronta, dizendo que era para me aliviar e para o Marcelo não ficar sem comer direito.
Então, ela ocupava os espaços que eu deixava vazio por conta do meu trabalho, que eu trabalhava muito. Depois de quase 2 anos morando juntos, eu estava vivendo naquela bolha de felicidade artificial, né? E a Letícia era onipresente. Ela chegou, Anne, até a chave do nosso apartamento para futuras emergências. Ela sabia a senha do nosso Wi-Fi, o que tinha na geladeira e os horários que o Marcelo chegava em casa. Então, a gente agradece, né, por tanta coisa boa na nossa vida. E foi nesse momento, nessa época, que eu comecei a passar mal. Comecei a ter enjoo matinal, cansaço, um cansaço absurdo, uma sensibilidade nos seios. Eu conhecia bem aqueles sinais, né? Eu estava grávida. Quando eu contei para o Marcelo e para a Letícia, a reação deles foi meio que estranha. O Marcelo ficou mudo por alguns segundos, antes de me abraçar, né? E a Letícia meio que ficou travada. Eu vi que ela ficou sem jeito com a minha notícia. E depois que ela viu que estava dando bandeira demais, eu estou muito feliz, você é a tia mais coruja do mundo. Então, descobrir a gravidez pareceu por um momento, um ponto final na minha história de tantos traumas. Eu queria aquele bebê mais do que qualquer coisa na vida. Para mim, era a prova de que eu tinha vencido a maldição da minha família. Eu ia ter um filho, eu ia ter um lar, eu ia ensinar ele da forma como eu achava correto, completamente diferente do que foi a minha infância. Meu filho não saberia desde cedo o que era o gosto e o cheiro de um álcool, de uma bebida, de uma dorga. Então, eu iria fazer tudo diferente com meu filho. E os primeiros 3 meses é aquela fase, né? São as fases cruciais de uma gestação. Eu sentia muito enjoo, passava mal, ficava prostrada na cama, porque eu passava muito mal. Até o cheiro da comida me fazia passar mal. E foi aí que a minha melhor amiga se tornou a parte mais essencial. E como eu não conseguia cozinhar, porque eu não conseguia sentir o cheiro do alimento, ela assumiu a minha cozinha totalmente. Ela chegava do trabalho, ela já passava no mercado e ia direto lá no meu apartamento. E ela ficava deitada no quarto, porque tinha um outro quarto de hóspedes, e levou algumas coisas dela para ela também, para que ela pudesse ter mais motivos para me ajudar. E às vezes, quando ela estava fazendo as coisas, eu estava só lá no meu quarto, só ouvindo ela bater panela, ela conversando com ele, dando risada. E, Anne, mais uma vez eu vou dizer, Anne, eu achava alívio ter alguém cuidando do meu marido, porque eu estava um trapo. E às vezes eu até pedia desculpas por não ser a companhia ativa para o meu marido, porque eu estava daquela forma, né? E eu até agradecia na frente deles dois, a Letícia, porque ela estava me quebrando um galhão, cuidando do meu marido, cuidando da minha casa. E eu não via, Anne, que ela estava tomando conta de tudo que era meu. E eu estava me tornando apenas uma hóspede doente dentro de casa. E tudo desmoronou em uma noite. Eu comecei a passar mal, muito mal mesmo. Eu senti uma cólica muito forte no meu ventre. E quando eu fui ao banheiro, eu vi sangue. E eu entrei em pânico, eu gritei pelo Marcelo. E lógico, né, que a Letícia estava lá em casa, ela foi a primeira a me socorrer, porque ela estava na cozinha fazendo a nossa janta. E ela me viu naquele estado, e em vez de ela me acolher, de ter aquele desespero todo, ela chamou o Marcelo com uma voz estranhamente calma. E nós fomos para o hospital, e lógico, né, Anny, eu tive, infelizmente, um aborto espontâneo. O coração do bebê parou de bater, e, Anny, não sei se algumas de vocês do canal já tiveram abortos assim, mas a sensação, o sentimento era como se estivesse arrancando a minha alma. E eu chorei até não ter mais lágrimas. E o Marcelo não disse nada. E a Letícia, né, que ela ficou lá na sala de espera o tempo todo, também não falou nada. Quando nós voltamos para casa, ela já tinha arrumado toda a nossa cama, feito um chá para mim, ela me acolheu. E as semanas que se seguiram após o aborto foram os piores dias da minha vida, porque eu entrei em uma depressão profunda, eu não queria sair da cama, eu não queria comer, eu sentia um nojo imenso do meu próprio corpo por ter falhado na cabeça dela, né? E o Marcelo começou a se afastar fisicamente de mim também. Ele dizia que queria me dar
um espaço para que eu me recuperasse, mas na verdade ele já estava era fugindo de mim, fugindo da minha tristeza. E ele não sabia lidar com a minha dor, então ele buscava refúgio lá na sala, na cozinha, onde estava a Letícia, né, que sempre estava presente. E ela nunca mais foi embora. Ela dizia que eu precisava de cuidados, então ela pediu uma licença do trabalho dela, foi no apartamento dela, pegou praticamente tudo que ela tinha e se enfiou dentro do nosso apartamento. Então, tudo, né? Ela ficou tomando conta de tudo mesmo. E foi nesse período de luto que eu comecei a notar uma nova dinâmica na minha casa. Eu ficava no quarto com a porta entreaberta e eu ouvia as brincadeirinhas entre eles dois. Eram implicâncias bobas, tipo de casais, que aqueles casais fazem, era igualzinho. Ela reclamava que ele deixava a toalha molhada em cima da poltrona, e ele respondia dando um apelido engraçado para ela. Eram risadinhas e olhares que eu pegava quando eu saía do quarto para fazer alguma coisa, até para beber um copo de água, estavam dois lá, e eu vi os dois se olhando. Uma vez eu vi a Letícia dando um tapinha no braço dele, e ele segurando a mão dela. E, gente, eram sinais demais. E meu instinto, ele gritou, mas eu mesmo me auto-sabotava. Eu chegava até a pensar, Sara, você tá paranoica porque você tá deprimida. Eles são apenas amigos, eles estão te ajudando. E outra, ela não gosta de homens. E eu tinha tanto medo de perder que eu amava, que o que me restava ali, que eu preferia ignorar o que estava na minha cara, estampado na minha cara. E eu sei que muitas de vocês já devem estar rindo, dizendo que, poxa, mulher, tu foi muito boba, tu foi muito cega, porque, desculpa, gente, mas eu realmente estava cega. E o Marcelo, que antes falava em casar, já tinha visto até modelos de aliança, ele mudou o discurso dele. Quando eu tentava conversar com ele sobre, tá, bora no cartório, bora oficializar o nosso relacionamento, bora casar, né, você queria tanto casar, ele começou a se afastar de mim. Sara, esse não é o momento, você acabou de perder um filho, você está instável, não tem urgência nenhuma para isso, não. Nós já estamos morando juntos, então nenhum papel vai mudar nada. E aquilo foi mais um balde de água gelada em mim. Então ele me deixou ali cozinhando em banho-maria. E o Marcelo, depois que passou o tempo do resguardo, né, o resguardo que eu tive, tudo, os 3 meses que eu fiquei off de ter relação, eu procurava ele não me queria mais. E ele sempre me alegava o seguinte, você está frágil demais, você ainda está se recuperando, é muito cedo. E eu aceitava desculpas dele por medo, por medo. Então eu cobrava, cheguei um tempo que eu comecei a cobrar sexo dele. E ele dizia que ele não conseguia ter porque ele tinha medo de me machucar. E eu não conseguia perceber que ele estava me renegando daquela forma, porque eu pulava para cima dele, eu me oferecia para ele, eu ficava, né, eu fazia de tudo para que ele pudesse ter relação comigo, mas ele nunca queria, ele me renegava. E na minha cabeça nunca passou que ele estava cansado, que ele estava me renegando porque ele já estava tendo, né, recebendo isso de outra pessoa. Isso dentro do meu próprio apartamento, tá? Do meu próprio, não, né? Do nosso próprio apartamento. O luto, ele me cegou. E foi numa manhã, depois de mais uma rejeição dele, que a pessoa que eu achei que eu achava, né, que era a minha amiga, começou a me alertar. A própria Letícia, agora vejam bem o que a Letícia fez. Um dia o Marcelo estava para o trabalho, eu tinha chegado mais cedo e ela já estava lá. E ela disse que, o Marcelo ligou, ele disse que vai ficar numa reunião, e eu preciso muito conversar contigo, uma coisa bem séria. E ela, tudo bem, né? Eu falei, eu vou tomar um banho, consegue preparar uma coisa pra gente comer, que eu tô com um pouco de fome, eu não consigo almoçar? Ela, beleza, vou preparar aqui e vou te esperar. Tomei um banho, fui pra sala, e a gente comeu, depois ela me chamou pra conversar. E ela me chamou com aquela cara de enterro, e ela pegou na minha mão e disse, Sara, eu não queria te falar isso porque você já está sofrendo demais, né? Mas eu não aguento
ver você sendo feita de boba. Eu perguntei por que ela estava falando aquilo, e ela, com uma atuação digna de prêmio, ela falou: Você não acha estranha essas reuniões toda semana do Marcelo? Ele não larga o celular dele. Tá muito estranho. Outro dia eu vi ele sorrindo para uma mensagem. Quando eu entrei na cozinha, ele bloqueou a tela rápido do celular. A Letícia estava plantando uma sementinha da traição na minha cabeça. O que eu não sabia era que ela estava descrevendo o que os dois faziam, mas jogando a culpa em uma outra mulher que nem existia. E ela começou a me incentivar a investigar. Amiga, se eu fosse você, eu ficava de olho. Homem, quando esfria assim como a mulher, depois de uma perda, geralmente é porque já está dando o que ele quer lá fora. Então, cada palavra dela, ela era como se fosse um prego martelando a minha cabeça. E eu comecei a observar o Marcelo com outros olhos. Se ele demorava 10 minutos a mais, eu já achava que ele estava com alguém. Se ele recebia uma notificação no celular, eu já ficava tremendo de ansiedade, porque o que estava acontecendo? Porque a sementinha já estava plantada. E o meu refúgio era quem? Para quem que eu ia falar? Para ela, para Letícia, o que eu estava conseguindo observar. Eu chorava nos ombros dela, eu contava sobre as minhas suspeitas, eu falava: realmente você deve estar certa, ele deve estar me traindo. Anne, eu fui muito cega. E o Marcelo, Anne, ele começou a ficar de uma outra forma comigo, agressivo, porque com tanta coisinha na minha cabeça que ela colocava, eu comecei a ficar tão paranoica com ele que quando ele chegava atrasado, eu ia para cima dele, eu pegava o celular dele, obrigada, ficava vendo, eu desbloqueei o celular e eu quero ver, eu fiquei completamente louca. E ele ficou reativo, e a reação dele foi ser agressivo comigo. Ele dizia que eu estava ficando louca, que eu estava com uma depressão por conta do aborto, que tinha afetado o meu juízo, e ele não tinha mais paciência para ver aquela cena de ciúme minha, e eu ia para o quarto chorar, e ele não vinha atrás de mim, depois então ele se trancava no quarto e eu ficava batendo, era aquela loucura dentro de casa. E a Letícia sempre ali, sendo a apaziguadora da situação. Então, eu via que sempre que ela conversava com ele voltava a ter a paciência comigo, conversava comigo, melhorava um pouquinho o comportamento dele comigo. Mas depois ele começava tudo de novo. Então ela sempre estava apaziguando. Era o jogo perfeito. Então, ela me destruía psicologicamente para que eu me tornasse insuportável para ele e, ao mesmo tempo, se vendia para ele como se fosse um porto seguro que ele não encontrava mais em mim. Teve um dia em que é algo corriqueiro, é algo que todo mundo já sentiu, que alguém que já foi traída. Eu senti um perfume diferente na camisa dele. Eu fui lavar a roupa dele e eu fui cheirar. Cheirei, aquele perfume não era o meu. E eu fiz o quê? Chamei a Letícia e mostrei para ela. Ela cheirou a camisa, fez uma cara de choque e até chegou a dizer para mim: Sara, eu conheço esse perfume é caro. Ele definitivamente ele tá saindo sim com alguém. E o que eu fui incapaz de notar na hora, por conta do meu desespero e da minha raiva, era que aquele perfume era o da própria Letícia. Ela tinha usado aquele perfume semanas antes, eu nem notei. Então, ela teve a audácia de cheirar o próprio rastro na roupa do meu marido e apontar o dedo para uma terceira pessoa que nem existia. Então, ela estava jogando na minha cara e eu, cega pela confiança que eu tinha nela, eu não enxergava o óbvio, né? E a partir dali a Letícia começou a sugerir que eu deveria me separar. E ela falou: amiga, você é nova, Sara, você é muito bonita, você não merece ficar mendigando o amor de um homem que te trai enquanto você está sofrendo. Se você quiser, você pode voltar a morar comigo lá no meu antigo apartamento. A gente pode se virar como antigamente. Vou voltar tudo como era antes. Ela queria me tirar do caminho para assumir o meu lugar no apartamento do Marcelo. Então, ela queria, né, sair como a heroína que me salvou de um homem ruim. E o Marcelo, por sua vez, me tratava cada vez mais como um fardo. E ele parou mesmo de planejar se casar comigo ou fazer qualquer coisa comigo. As viagens que nós tínhamos planejado, ele cancelou, foi tudo engavetado.
Ele se transformou em um homem que eu não conhecia mais. E eu passei a viver um inferno. Eu vigiava o Marcelo me evitava e a Letícia controlava os dois. Ela sabia exatamente o que dizer para me deixar ainda mais paranoica e o que dizer para ele se sentir sufocado por mim. E o clima no apartamento ficou insuportável. Eu não tinha mais paz, eu não tinha mais sono, eu passava a noite sem conseguir dormir. Quando ele chegava à tarde, era aquela briga. Nós nos agredimos várias vezes, ele me batia, eu batia nele. E a Letícia sempre apartando tudo, sempre apaziguando tudo. Então, eu estava praticamente no limite da minha sanidade. Anne, até num belo dia que eu estava do meu trabalho, eu recebi uma mensagem da mãe da Letícia. Lembra da mãe que me expulsou de casa, que era extremamente religiosa, dos pais dela? Pois é. Eu não falava com aquela mulher, já tinha quase 6 anos. Foi desde o dia que ela jogou as minhas roupas na rua e me chamou de demônio. E a mensagem era curta e urgente. Sara, eu preciso falar com você pessoalmente, é algo muito sério. Você consegue vir na minha casa hoje à tarde, se você puder? Eu preciso que você venha, por favor. O meu primeiro impulso foi querer ignorar. Eu pensei que ela queria me atacar de novo, ou me cobrar alguma coisa do passado. Passou qualquer coisa na minha cabeça, menos o que ela ia me dizer. Mas o tom da mensagem era tão diferente, porque Anne, eu não tinha ódio. Não tinha ódio, tudo que ela tinha feito para mim eu esqueci, porque ela me ajudou muito também. Mas tinha uma espécie de peso, né? Peso. E eu não contei para ninguém, eu não contei para Letícia, que a mãe dela tinha me mandado mensagem. E eu só disse para o Marcelo, olha, eu vou chegar tarde em casa, porque eu vou precisar passar no banco para resolver algumas coisas minhas. E ele também nem ignorou, né? Para ele tanto fez como tanto faz. Então eu peguei o ônibus e eu fui direto para casa da mãe da Letícia. Quando eu cheguei lá na casa dela, a mãe dela estava me esperando no portão. E nós entramos e ela não me perguntou como eu estava, ela só foi direto ao ponto. Sara, eu sei que você e a Letícia continuam amigas, que vocês não estão mais juntas emocionalmente, não são mais um casal. E eu sei que vocês já terminaram já tem um tempo, eu sei que você está morando com outro homem. E eu não vou conseguir dormir, colocar minha cabeça no travesseiro se eu não te contar o que eu vi. E ela começou, e eu cruzei meus braços e fiquei esperando. Tá, o que foi que a senhora viu? E ela falou, olha, eu e o pai da Letícia, nós fomos pro cinema, num shopping novo aqui da cidade, semana passada. Nós estávamos saindo da sessão quando nós vimos os dois, a Letícia e o seu marido. Eu tentei falar, tentei dizer que eles eram apenas amigos, mas não, ela me interrompeu e falou, não, calma, eu preciso terminar de te falar, por favor, me ouça. Ela não tente justificar o que eu vi, tá bom? Eles não estavam conversando, eles estavam aos beijos no corredor do cinema, como se não devesse nada para ninguém, como se os dois fossem dois. A Letícia não tem compromisso com ninguém, mas o teu marido ele tem compromisso contigo. E o pai dela quase foi tirar a satisfação, mas eu não deixei, segurei ele. Não, vamos falar para Sara. E Sara, eu vi o jeito que ele olhava para ela e o jeito que ela se pendurava no pescoço dele, então não tinha nada de amizade ali não. E Anne, na hora que ela falou isso, sabe, meu coração ele parou. A imagem da Letícia cheirando a camisa do meu marido, dela dizendo que, colocando na minha cabeça que ele tinha uma outra amante, que eu tinha que me separar dele, sendo que, na verdade, a amante era ela. A mãe dela respirou fundo e pela primeira vez eu vi algo parecido com compaixão nos olhos daquela mulher. Ela falou, Sara, a Letícia ela é minha filha, mas eu conheço muito bem o que eu criei. Ela nunca foi flor que se cheire. Ela é vingativa, Sara. Ela é invejosa. Desde pequeno, se ela pedia algo para alguém, ela dava o jeito de estragar a alegria daquela pessoa. Então, se ela ganhava um presente e uma outra criança ganhasse um outro presente diferente dela e ela queria o presente daquela amiga e a amiga não dava, ela fazia de tudo para quebrar o presente da amiga dela. Então, se eu não for ficar, você também não fica. A minha filha, ela é ruim, Sara. Ela é muito ruim, ela é vingativa, ela é invejosa.
E ela nunca aceitou que você terminou com ela para ficar com um homem. Ela sentiu que perdeu a competição e resolveu ganhar do jeito mais sujo possível. Então, tudo que ela me falou, tudo, era como se fosse navalha em mim. E eu lembrei de cada detalhe dela dentro da minha casa. E depois disso, a mãe dela falou para mim: olha, cai fora dessa situação, vai viver a tua vida, você já sofreu demais. Eu sei que eu fui muito dura no passado contigo, mas o que ela está fazendo é crueldade pura. Ela está te destruindo por dentro enquanto ela dorme com seu homem. E o pai dela estava do lado e confirmou tudo o que ela me disse. Ele falou: olha, menina, nós ficamos observando eles por um tempo, ela não deixou eu ir lá falar com ela. E depois nós ficamos observando e ela saiu de mão dada com ele por aí. Eu não consegui chorar na frente deles, não. Eu não tive forças para isso. Eu apenas me levantei e agradeci. E eu saí daquela casa praticamente em transe. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. E como era já de tardezinho, eu sabia que eles estavam juntos. Sabe, alguma coisa me disse, eles estão juntos, vai lá no apartamento dela. E eu fiquei com tanta raiva que foi essa raiva que me tirou do choque. Eu peguei o celular e eu liguei para Letícia, só para confirmar, né? E chamou e caiu na caixa postal. Liguei para ele e também na caixa postal. Nenhum dos dois atendeu. Muita coincidência, né? Os dois telefones na caixa postal naquele determinado horário que eu disse que eu estaria no banco. Pois bem, eu tomei o impulso e eu tomei a decisão. Como eu ainda tinha a chave do apartamento dela, porque nós morávamos juntas, eu sabia que se eles não estavam atendendo o celular, é porque eles estavam juntos. E eu sabia, né, exatamente onde eles estariam. E eu não ia para casa. Eu fui direto para o apartamento dela. Eu ia tirar aquela história limpa, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na minha vida. Eu peguei um táxi. As minhas mãos estavam tremendo, tá? E o trajeto todo do táxi, eu não consegui lembrar de nada. Eu só queria que chegasse lá na casa dela. Eu não conseguia chorar, né? Eu cheguei no prédio, eu não falei com o porteiro, eu subi as escadas o mais rápido que eu podia. E quando eu entrei, eu coloquei a chave na porta bem devagar, e eu entrei, eu dei de cara com os dois. Eles estavam na sala, deitados, estavam sem roupa, dormindo no chão da sala, abraçados. Tinha acabado de fazer lá o babado, né? Um rally rola, acabaram adormecendo. E eu fiquei parada, olhando para aquela cena. E eu senti um nojo gigantesco, Anne. E eu fiquei com tanta raiva que eu perdi o controle. Eu dei um grito. Eu não estava nem acreditando naquilo. Os dois pularam de susto. O Marcelo tentava esconder as partes dele. A Letícia ficou sentada, cobrindo ali o seio, né, e o babado dela. E por uns 5 segundos ninguém disse uma palavra para mim. Que também não tinha como negar, não tinha como inventar uma desculpa, né? De, não era o que você está pensando, se estava tudo ali, tá, às vistas. E depois eu olhei para o Marcelo e ele só falou: Sara, me escuta. Mas eu não deixei ele terminar. Eu dei um passo à frente, eu senti uma vontade imensa de partir para cima dele, mas eu me segurei. Eu não ia me rebaixar ao nível deles. Eu olhei para Letícia e ela sem reação nenhuma. Ela nem sequer me pediu desculpas, ela só ficou sentada, me olhando, me encarando. Ela sabia muito bem o que estava fazendo desde o começo. Então ela usou meu aborto, a minha dor, a minha fragilidade para roubar o meu marido. E eu não chorei na frente deles. A única coisa que eu consegui dizer foi: vocês são podres. O Marcelo tentou levantar para vir atrás de mim, mas eu apontei o dedo na cara dele e eu mandei ele não encostar as mãos dele em mim. E eu senti um desprezo tão profundo que o amor que eu sentia por ele e a admiração que eu tinha por ela morreu ali mesmo, naquele dia, naquela sala. Ele era um homem que eu achava que ia me proteger, que ia criar uma família comigo, mas não, ele era apenas o cúmplice de uma mulher que queria me ver no fundo do poço. Anne, eu sou uma mulher extremamente racional. Depois de tudo que eu vi, a primeira coisa que eu pensei era que eu deveria sair da casa dele. Mas para onde que eu iria?
Eu trabalhava, mas eu não tinha como alugar um apartamento. Eu não tinha como ir para ali. Eu não tinha para onde ir, né? Então eu peguei um táxi, fui direto no apartamento que eu morava com ele, peguei tudo que eu tinha, coloquei tudo, né, dentro de uma mala, chamei um frete, coloquei tudo que era meu em relação a pertence, em relação ao que tinha comprado, porque eu sabia que eles não iam demorar para chegar, para tentar se explicar, pelo menos é isso que eu achava que eles iam fazer. Então eu peguei tudo que eu tinha e caí fora dali. E enquanto eu colocava minhas coisas dentro da mala, o meu celular não parava de vibrar. Eram chamadas dele e eram chamadas dela. E eu não atendi nenhuma, bloqueei os dois na mesma hora. Porque eu não ia querer ouvir justificativa. Por que eu ia querer ouvir que foi um erro, foi um impulso? Não, não foi impulso. Um erro não dura meses. O erro não envolve se infiltrar na vida de alguém para destruir um relacionamento por dentro. Não exige isso. Então, quando eu terminei de fechar as minhas coisas, de pegar tudo que eu tinha, o frete já estava lá, foi que eu chorei. E foi um choro de desespero, de quem perdeu tudo em um único dia, porque foi realmente isso que aconteceu. Mas eu não podia mais ficar ali, né? Então, depois que eu saí do apartamento dele, eu parei na calçada, eu vi todas as minhas coisas, eu não sabia para onde ir mesmo. Eu pensei nos meus pais, mas a ideia de voltar para aquele antro de vício e violência nem chegou a ser uma opção para mim. Porque também fazia anos que eu não falava com eles, então como é que eu ia chegar lá do nada, depois de que anos, né? Anos para voltar para casa. Eu não tinha como. E também, provavelmente, eles nem lembrariam que eles tinham uma filha. Então eu estava sozinha no mundo, exatamente como no dia em que eu fugi de casa. Foi quando meu celular vibrou. E era quem? A mãe dela novamente. E eu atendi, ela foi logo perguntando aonde eu estava e o que eu tinha feito. E eu contei para ela que eu tinha pegado as minhas coisas, que eu tinha pegado os dois no flagra no apartamento dela, eu contei tudo, né? E então ela disse, Sara, pegue um táxi e venha para minha casa agora. Você será bem recebida, não se preocupe com o que aconteceu no passado, você já morreu, eu quero te ajudar, minha filha. E aquilo para mim foi um choque. A mulher que me expulsou quando eu tinha ali meus 16 anos, estava me estendendo a mão no momento que a própria filha tinha me apunhalado. E aí que a gente percebe, né, quando você acha que tudo está perdido, a ajuda vem da onde a gente menos espera. E eu cheguei na casa dela, o frete chegou lá, e eu falei, olha, tem onde guardar as minhas coisas? Ela falou, sim, coloca na garagem, não se preocupa que ninguém vai mexer. Depois o pai dela apareceu e me deu um abraço, pegou as minhas malas, e não disse nenhuma palavra, ele só disse que estava muito triste com a situação. E a mãe dela me levou direto para o quarto de hóspedes. Me deu um copo de água, depois preparou uma coisa para me comer, e ela via que eu estava muito envergonhada. E ela falou, Sara, não precisa você ficar envergonhada, entristecida. Não existe alguém mais envergonhada pela minha filha do que eu e o pai dela. E nós não aceitamos o que ela está fazendo com você. Então, fica tranquila. O que aconteceu no passado, ficou no passado. Agora é o presente e você vai ter a nossa ajuda o tanto que você puder. Então, eu agradeci eles, né, por eles terem aberto os meus olhos, porque eu não sabia nada do que estava acontecendo comigo até aquele momento. Depois disso, nós conversamos um pouco e que ironia do destino, né, gente? Eu estava sendo abrigada pelas pessoas que mais me julgaram na minha vida, enquanto a minha melhor amiga estava no meu antigo apartamento com o meu homem. Que ironia da vida, que ironia. E durante a janta, o pai da Letícia perguntou se o Marcelo tinha tentado contato comigo, e eu mostrei o celular de dezenas de mensagens, chamadas, e depois que antes de eu bloquear. Ele balançou a cabeça negativamente. Eles me contaram que a Letícia sempre foi mesmo competitiva, mas que eles nunca imaginaram que ela chegaria a um ponto de destruir um relacionamento e uma gravidez por puro capricho. E eu contei sobre as mentiras que ela estava plantando na minha cabeça, sobre como ela me incentivava a desconfiar do Marcelo, sendo que ela era a amante dele. E a mãe dela ouviu tudo que aconteceu, e eles deixaram claro que eu poderia ficar ali o tempo que eu precisasse até eu me reestruturar financeiramente. E naquela primeira noite eu não conseguia, né, dormir, como é que eu vou conseguir? E o que mais me doía não era só o chifre, era o planejamento deles. Ela não se apaixonou por ele de repente, Anne. Ela construiu aquilo, ela se infiltrou na minha dor,
no meu luto, em tudo. Ela usou cada fraqueza minha para se fortalecer diante dele. E nos dias que se seguiram, eu comecei a procurar emprego em outra área, pesquisei kitnet barata para me alugar, porque eu não queria, né, abusar da hospitalidade deles. Mas eu permaneci ali, né? Depois de que eu bloqueei ele, ninguém mais me procurou, o Marcelo não me mandou mais mensagem, não me procurou no meu trabalho, a Letícia também sumiu, eles simplesmente sumiram. Acabaram com a minha vida, eles sumiram depois. Com o passar dos primeiros meses, que eu estava na casa dos pais dela, eu vivi tudo isso e eu fui muito bem recebida lá, eles cuidaram muito bem de mim, eles faziam de tudo para me fazer me sentir bem. E eles nunca falaram. O tempo que eu fiquei lá, eles não tocaram no nome da filha deles uma única vez. Era como se ela tivesse morrido para eles, sabe? Então eu foquei no meu trabalho, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, eu mudei de emprego, fui para uma recepção em uma clínica médica, então eu precisava de dinheiro, eu precisava de teto, então eu fiz de tudo, né, para conseguir a minha liberdade o mais rápido possível. Eu economizei cada centavo, não comprava roupa, não saía mais, eu comia o básico, e eles continuavam com a vida deles sem me procurar, sem querer me dar uma explicação. E depois eu soube que eles continuaram lá no apartamento, né? Ela entregou o apartamento dela, que foi onde eu flagrei a traição, e ela foi morar com ele definitivamente no apartamento. Gente, é só um adendo aqui. Depois que a Sara se recuperou, a Letícia ela voltou para o apartamento dela. Ela ia sempre lá, né? Como ela sempre ia, mas ela não estava mais morando, tá? Por isso que o flagra foi no apartamento da Letícia e não no apartamento do Marcelo, porque ela não estava mais morando com ela, beleza? Só para deixar isso bem claro. Então, Ania, depois que nós nos separamos mesmo, não teve mais nenhum contato entre a gente. Depois eles mesmos me deletaram e me bloquearam nas redes sociais também. E eles foram viver a vida deles, eu fui viver o meu. E eu soube que eles assumiram a relação mesmo, como se eu nunca tivesse existido. Depois de 4 meses morando de favor, eu consegui alugar uma kitnet e fui viver a minha vida. Eu agradeci muito aos pais dela pelo apoio que eles me deram, mas eu segui. Eu evitava entrar nas redes sociais, né? De não querer vasculhar, porque se a gente quiser vasculhar, a gente consegue. Mas uma colega minha que era, por incrível que pareça, tinha amigos em comum com eles dois, ela soube e acabou sabendo de toda a história. E ela acabou me mostrando uma postagem que tinha aparecido no Explorar dela, porque tínhamos amigos conhecidos em comum, né? E era uma foto da Letícia com o Marcelo, eles estavam numa praia, naquele momento de bastante descontração. E eles estavam nessa praia em comemoração do 11 meses de relacionamento deles, porque estava na legenda, né? Feliz 11 meses para nós, meu amor. No início tudo foi difícil, mas valeu a pena lutar pelo que sentíamos. Pelo que sentimos. Quando eu li 11 meses, eu não acreditei. Eu reli e reli para ter a certeza de que eu não estava calculando errado. Eu fiz a conta mentalmente e 11 meses eu estava grávida ainda. Grávida de 2 meses, dava, né, o cálculo. E a ficha caiu, onde de verdade, mas com um peso insuportável. A traição não começou quando meu relacionamento esfriou depois do aborto. A traição começou antes, quando eu estava passando mal da gestação. Então foi tudo muito no início. Então ela se infiltrou mesmo no meu relacionamento para ajudar. Aconteceu o aborto, ela já estava tendo um relacionamento com ele. Então ela fez de tudo para que eu tivesse crise no meu relacionamento, para que ela entrasse, né, de vez no relacionamento. E eu me lembrei de todas as vezes, Anne, que ela me incentivou a investigar o Marcelo, da amante invisível. Agora eu entendia todo o nível de perversidade. Ela estava descrevendo a si mesma para me torturar psicologicamente. Ela sentia prazer, né, em fazer tudo isso. Então, a Letícia, agora eu sei que ela nunca me amou de verdade. Depois que eu descobri toda a verdade, eu chorei daquela vez. Depois eu nunca mais derramei uma lágrima por eles. Nem quando eu descobri que eles estavam juntos, bem antes do que eu imaginava. Então, o Marcelo, ele não era o protetor que eu achava que ele era um covarde. Ele usou a minha amizade
tudo, né, para também ter um relacionamento com ela. Então, eles se merecem. Então, eu contei para os pais da Letícia sobre a postagem, depois eu mandei para eles. O pai dela ficou com muita raiva, a dona Helena chorou ainda mais de vergonha, me pediram desculpa mais de uma vez, mas eu decidi que eu não precisava mais de ninguém tocar naquela história, que já tinha encerrado, e eu não queria procurar por justiça, não queria mais nada, só queria ficar longe deles. Então, eu me reestruturei, consegui me mudar para um apartamento bem melhor, consegui estudar, fazer minha faculdade, consegui ter a minha vida. E hoje, depois de 2 anos de tudo que aconteceu, eu nunca procurei nem ela nem ele. E o que eu vi depois daquela postagem, né, foi explicação suficiente. Eu entendi o jogo deles dois. A Letícia, ela nunca quis me apoiar em nada, ela queria o que era meu. Então ela se infiltrou na minha relação por vingança. Então ela nunca engoliu o fato de eu ter terminado com ela para ficar com o homem. Na cabeça dela eu tinha traído ela assim, e ela ia fazer de tudo para acabar com o meu relacionamento. E o Marcelo, né, ele foi um fraco. Hoje eu sei que eles continuam juntos, pelo que eu sei através de terceiros, moram em uma casa maior, saem por aí, viajam. Eu sei que de uma certa forma devem ter uma vida complicada, né, porque ninguém é feliz quando você sai. Ninguém é feliz sabendo que enganou uma outra pessoa. Então eu sei que tem algum atrito de vez em quando ali dentro. Então a Letícia, acredito que os pais procuraram ela para tomar satisfação, para dar, né, aquela lição mesmo de chamar no canto, puxar a orelha, e ela acabou bloqueando os pais também. E depois os pais dela deixaram claro que eles nunca aceitariam o Marcelo dentro da casa deles. E depois, gente, eles foram viver anonimamente os dois. Eu ainda visito os pais dela uma vez por mês, eu tenho eles como meus pais, né? Por mais estranho que pareça, eles acabaram sendo uma família para mim. Eles me tratam bem, eu passo final de ano, Natal, Ano Novo com eles, aniversários, eu sempre sou convidada. E a filha dele é uma completa estranha agora. E eu sou praticamente a filha que eles queriam. Então eu aprendi a viver dessa forma. No começo eu achava que eu precisava assim de um acerto de contas, mas depois eu vi que não valia a pena. E hoje eu percebo que o silêncio ele dói muito, mas em gente como a Letícia. Ela queria a minha reação, ela queria que eu me implorasse, eu sei que ela queria que eu fizesse um escândalo para ela se sentir vitoriosa, mas eu não dei esse gostinho para nenhum dos dois. Então eu tirei o prazer dela de ter essa audiência, né? Então ela ficou com um homem que eu gostava, ficou com alguns móveis que ainda era meu e ficou com essa traição nas costas. E eu tô com a minha dignidade intacta. Eu saí de cena e eu deixei os dois trancados na própria sujeira. E sobre relacionamentos novos, eu tentei sair com algumas pessoas, mas a verdade é que o meu radar, ele quebrou. Toda vez que alguém se aproxima demais ou tenta ser muito gentil, eu já começo a procurar o ângulo da traição. Eu não vejo mais bondade desinteressada em ninguém. Se uma amiga minha me ajuda muito, eu já pergunto o que ela quer em troca. Se um homem é muito protetor, eu me pergunto o que ele está escondendo no celular. É um preço alto que eu pago pela minha sobrevivência aqui, ó, mental. E não é drama, é precaução. Eu sobrevivi aos meus pais drogados, sobrevivi à expulsão de casa, sobrevivi a um aborto, e eu sobrevivi a uma traição dupla. Então eu sou uma sobrevivente sim, e essa sobrevivência deixa assim a pessoa seca, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter sido sincera com a Letícia quando eu me apaixonei pelo Marcelo. E eu respondo que não. Eu fui honesta com ela, eu encerrei um ciclo antes de começar outro, então eu não traí, eu não menti. Se eu tivesse sido suja com ela, talvez e estivesse com um pé de igualdade, mas eu agi com o que eu tinha de melhor. Eu recebi em troca o que eles tinham de pior. E isso diz muito mais sobre eles do que sobre mim. Eu durmo com a minha consciência tranquila no meu apartamento, não preciso fingir para ninguém, né, sobre a minha felicidade. E a minha felicidade que eu tenho hoje, ela foi construída através do meu esforço, não em cima do sofrimento de uma outra pessoa. Então, eles dois são apenas duas pessoas que passaram pela minha vida e que deixaram um rastro de destruição. Eu não sinto ódio deles, eu sinto um vazio absoluto. E a lição que ficou aqui é amarga. Nunca entregue o mapa da sua felicidade para ninguém, nem para quem você chama de irmã. Não entregue.
O ser humano ele é capaz de fazer crueldades que você nem imagina, por conta de ego e inveja, tá? E eu sigo a minha vida, um dia de cada vez, eu sigo conquistando as minhas coisas, eu sigo mostrando que eu não sou igual a eles. E isso para mim, Anne, é o que melhor há de acontecer, tá? Então eu estou feliz, eu estou bem. Então é isso, Anne. Eu entrego a minha história para você com muita gratidão. Eu espero que as pessoas a recebam de bom grado. Com gratidão, Sara. E eu vou dar um conselho aqui para ela, tá? Sara, eu já passei esse conselho para ela, mas eu vou deixar aqui eternizado no vídeo. A vida ela é bem real, né? Então, de quem tá vendo de fora e sem filtro da dor que você carrega, ninguém imagina. Então, para de se punir por conta da ingenuidade das pessoas. Você não foi boba, você foi humana, você agiu com base em 10 anos de história praticamente, enquanto eles agiram com base no mau caratismo puro. Então, a culpa da traição é sempre de quem trai, nunca de quem confia. Não transforme o erro deles em um defeito seu, tá? Então, não se chame de boba, você merece muito ser feliz, tá? E gratidão, ela tem prazo de validade. A Letícia te ajudou aos 15 anos? Sim, ela te ajudou, mas ela cobrou essa conta com juros abusivos a destruir a sua família e a sua saúde mental. Você não deve nada para ela. O sacrifício que ela fez no passado não deu a ela o direito de propriedade sobre a sua vida. E kitnet, onde você mora agora, ele é o seu palácio, sim. Ele pode ser humilde, mas ele é o seu palácio. Pode ter uma infiltração, pode ser barulhento, mas não tem traição debaixo da tua casa agora. Então, aproveita a tua vida. É algo que o Marcelo, a felicidade que você sente hoje, é algo que o Marcelo e a Letícia eles nunca vão ter. Eles podem postar a foto que for, mas ambos sabem que dormem ao lado de alguém que é capaz de esfaquear as costas de quem mais ama. Então, a desconfiança, eu posso ter certeza, é a sombra deles, e não a sua. E saiba que o teu radar não é quebrado não, tá? O teu radar, que você considera quebrado, é a tua proteção, não um defeito. Não se force a confiar em ninguém agora. Sei que já passou bastante tempo, mas só quem sabe o que se passa dentro é a pessoa mesmo, né? Então, use esse tempo, seja a sua própria prioridade. Você passou muitos anos cuidando da vida dos teus pais, que eram dois viciados, cuidou de uma namorada que era estável e de um marido que se tornou também omisso. Agora foca em você, tá? Continua focando, continua construindo outras coisas, porque eu sei que e no momento certo, se você tiver um desejo de constituir família, você vai conseguir. Porque eu sei que você é uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem um ótimo coração, que é uma pessoa trabalhadora, que luta pelas suas coisas. E no momento certo, a justiça ela virá. E você vai sim conquistar as coisas que você mais deseja, tá bom? Então, para finalizar o relato de hoje, eu quero que vocês entendam, gente, as várias faces aqui dessas duas pessoas, tá? Tanto o cavalo de Troia, que eu acredito que é a Letícia, que ela, vocês sabem, né, a história do cavalo de Troia, né? Então a pessoa usa a gratidão, se torna indispensável, força a entrada, dá um suporte, veio o teu momento de fraqueza e depois ela vem lá, entra e acaba com tudo, destrói tudo. Então, tem muita manipulação também como projeção aí, tá? Então, ela plantou a ideia de uma amante invisível na cabeça da nossa depoente e do Marcelo também. E isso serviu como um propósito para os dois. Validar a paranoia da Sara e desviar a suspeita deles dois, né? Da traição que eles estavam cometendo. Então, vamos ter muito cuidado, gente, com as pessoas que nós nos envolvemos. Eu sempre falo isso nos vídeos. Porque a gente confia tanto, tanto, tanto numa pessoa que a gente acaba invalidando os defeitos dessa pessoa, você acaba sendo cegada por várias coisas, né? E quando você vê, você já está tão num poço, tão sujo de lama, que você não consegue reagir, você não consegue sair daquela areia movediça para submergir, para tomar o que é teu de volta, você não consegue porque você já foi destruída de todas as formas. Então, vamos ter muito cuidado com as pessoas que nós nos envolvemos, como ela falou aqui, não dê o teu mapa da felicidade nas mãos de qualquer pessoa. O mapa é seu, ele é seu tesouro, tá? Então, essa história aqui,
ela não é apenas só sobre traição, ela é sobre falta de barreiras também. Com a gratidão, ela pode cegar as pessoas. Então, para você que está assistindo, ficam 3 lições cruciais. Mais 3 lições. Ex-parceiro não é irmão. Acabou o relacionamento, cada um vai seguir o seu caminho. Cada um dentro da sua casa, dividindo a rotina, cada um tem a sua vida. Tá? Nada de confidência sobre o seu casamento. Isso aí, gente, é um erro estratégico que as pessoas acabam cometendo. Então, o passado sempre deixa rastro. Nem todo mundo tem maturidade ou caráter para transformar amor em amizade pura, não, tá? Muitas vezes essa ajuda, como que aconteceu aqui com a Letícia, que o que ela fez com a Sara, ela fez isso só para acabar com o relacionamento da outra. Então, e cuidado com as redes de apoio. Cuidado com essas redes de apoio, cuidado com esses amigos que vocês acham que são onipresentes, que sempre que está acontecendo alguma coisa, aquela pessoa está lá. Beleza, tem pessoas que estão ali porque gostam de ajudar, mas tem pessoas que estão ali só para ver a tua ruína e para ajudar você a se arruinar cada vez mais. Então, quando você está em um momento de dor, como um luto, que foi o caso da Sara, você se torna uma presa muito fácil quando você está passando por um momento de sofrimento. Pode ser o luto por um filho, luto por alguém especial. Então, você tá fragilizado, uma presa muito fácil. Então, fique alerta em quem se torna essencial demais, rápido demais na tua vida. Se uma amiga começa a assumir um papel de esposa na sua casa, tá cozinhando, tá limpando, tá resolvendo a vida do seu marido enquanto você tá sofrendo, ela não tá te ajudando, ela tá tentando te substituir. Principalmente se for solteira, tá? Até casada acontece isso, imagina quando a pessoa tá solteira. E preste atenção, dê atenção, ouvinte na tua intuição, porque ela nunca falha. Então, assim, se você começou a notar olhares, piadas internas ou proximidades estranhas, não se chame de louca, porque você não é. Isso é manipulação. Eles estão te fazendo duvidar da tua sanidade. Tá? Então, preste muita atenção na tua intuição. E a conclusão, por mais dura e necessária que seja, é: confiança é um presente, não é um direito automático de quem tem histórias com você. Proteja a sua intimidade e não deixe que a dívida de gratidão pelo passado abra as portas para quem quer destruir o seu presente. Ok? Então eu espero muito de coração, gente, que vocês tenham entendido todo esse relato. A nossa amiga aqui, infelizmente, ela teve muitos momentos de ingenuidade, ela confiou muito, né, cegamente, na pessoa com quem ela compartilhou 6 anos da sua vida, né, de relacionamento. E foi isso, né, gente? Infelizmente aconteceu assim. Hoje ela tá bem, ela não está em nenhum outro relacionamento, ela tá focando na vida profissional dela, construindo as coisas dela, aos pouquinhos ela tá conseguindo. Mas deixou aqui uma grande lição, mais uma vez pra gente, tá bom? E se você, assim como a Sara, quer compartilhar algum relato aqui com fim de casamento, quer ajudar outras pessoas através da tua história, alertar sobre as coisas que aconteceram, os perigos que você viveu, é só mandar aqui pro nosso WhatsApp ou pro nosso e-mail do fim de casamento, ok? Não se esqueça, gente, a tua história, ela pode salvar, ela pode abrir os olhos de alguém. Nunca se esqueça disso, tá? E nós estamos também aqui, não estamos na posição, desculpa, de julgar a tua vida, julgar o que você passou, não. O propósito do fim de casamento, principalmente o meu, é alertar, usar a tua história para alertar outras pessoas, somente isso, ok? Então é isso, um grande beijo para vocês, vejo vocês agora nos comentários, façam aí as suas análises, façam aí, deixa o seu conselho para a Sara. Se você puder compartilhar esse relato também com outras pessoas que confiam demais nas amizades, faça isso também, tá bom? Tenho certeza que a pessoa vai abrir os olhos, com certeza. Então, um grande abraço para todos vocês, um grande beijo no coração. Vejo vocês nos comentários e nos próximos relatos. Bye, bye.